Eu vou te passar aqui 3 dicas práticas para você elevar o nível da sua comunicação, se tornar um comunicador muito melhor, uma vez que essa é uma das habilidades mais importantes, se não a mais importante, de você desenvolver na tua vida. E a primeira dica é de você aprender a utilizar o silêncio ao teu favor. Exatamente isso. Você utilizar as pausas, esses momentos onde tudo está quieto, para tornar a sua fala mais impactante, mais forte, chamar melhor a atenção das pessoas e também utilizar disso para que você possa pensar e formular melhor as suas frases, as suas falas, seja durante uma conversa, uma interação, uma apresentação, enfim, em qualquer momento onde você está se comunicando. A maioria das pessoas acabam tendo medo desse silêncio por conta de insegurança, por achar que tem que preencher todas as lacunas da fala dela com mais e mais e mais palavras. Só que o problema disso, de quando você fica falando sem parar, é que você, por vezes, perde a atenção das pessoas. Uma vez que elas não conseguem prestar atenção em tudo aquilo que você está falando e não conseguem acompanhar a tua linha de raciocínio que começa a ficar confusa quando você não utiliza as pausas. Então, você aprender a ficar bem com esse silêncio, a deixar ele acontecer. É claro que você não vai começar a falar, daí você vai ficar em silêncio assim do nada, e daí você volta a falar. Não, não é isso. É de você finalizar as suas frases, aprender a utilizar o ponto final e respeitar esses pontos finais naquilo que você está falando. Exatamente para que você torne as suas ideias muito mais fortes. Não no sentido da ideia ser mais forte, de convencer as pessoas, mas delas prestarem mais atenção em você. Porque quando você utiliza esses espaços em brancos com o silêncio e não tenta preencher eles com mais e mais palavras ou com até vícios de linguagens, né? Os famosos e, tipo, né? Enfim, você deixa a sua comunicação mais limpa e assim torna muito mais fácil de entender e de acompanhar aquilo que você está falando. Agora, a segunda dica prática é de você aumentar a sua bagagem de palavras e conhecimento. E a melhor forma de você fazer isso é através da leitura. Ler bons livros, independente se são livros de, enfim, ficção, de desenvolvimento financeiro, independe do nicho. O fato de você ler mais vai aumentar muito a tua bagagem, não apenas do conhecimento que aquele livro vai te trazer, como também das palavras que vão entrar para o teu arsenal, certo? Você vai começar a utilizar uma variedade maior de palavras que vão te permitir formular frases mais assertivas, mais fortes, e te tirar daquele uso apenas das palavras simples, né, do dialeto muito simplificado. E eu não estou falando que você tem que começar a falar palavras difíceis, tá? Não me entenda errado, não é isso. Não é ficar usando palavras que ninguém entende ou palavras super complexas. Mas de você ter a capacidade de não precisar repetir sempre a mesma palavra para expressar determinada coisa. Você conseguir variar. Você conseguir até mesmo chamar um pouco mais de atenção com essa bagagem maior dentro da tua fala, dentro da tua comunicação. E sem dúvida nenhuma, eu, depois que eu comecei a ler, né, eu nunca fui um exímio leitor, nunca fui de ler muito, ou de gostar de ler, né, quando eu estava na época da escola, ensino médio, eu realmente não gostava nem um pouco de ler, eu acho que, pô, se eu lia um livro por ano era muito, para você ter uma ideia. E até hoje, assim, não é que eu sou o maior amante da leitura, mas eu entendo a importância da leitura, principalmente para a parte de estudo, para a parte de conhecimento, já que dentro dos livros você tem acesso a muita informação valiosa, como também para melhorar a minha própria comunicação. Foi um dos pontos, né, uma das práticas que quando eu comecei a colocar na minha vida, um dos hábitos, que mais me ajudou a desenvolver a minha fala, a me tornar muito mais assertivo e ter uma fala muito melhor, né? Podemos colocar até uma comunicação mais atraente, porque quando você tem esse leque maior de possibilidades de qual palavra utilizar, de como formular uma frase, você consegue atrair muito mais a atenção das pessoas, perfeito?
E agora partindo para a nossa terceira e última dica, é de você aprender a utilizar a sua voz. Tanto a controlar o teu tom de voz, eu não sou um expert em voz, tá? Então pode ser que eu fale algum termo técnico errado, até se eu falar errado, por favor, me corrija aí nos comentários. Mas de aprender a utilizar o teu tom de voz, a controlar melhor o teu tom de voz, como também aprender a projetar a sua voz. Começando por essa questão de projeção, uma grande dificuldade que eu vejo as pessoas tendo na hora que elas vão falar, na hora que elas vão se comunicar, é exatamente essa questão de projetar a voz. Porque muitos falam para dentro. Parece que tá com medo, meio inseguro e acaba falando assim, que não sei o que lá, daí as pessoas não entendem, porque assim, sabe, você percebe o quanto que isso acaba ficando confuso, o quanto isso deixa a minha comunicação nublada, o quanto polui aquilo que eu tô falando, porque as pessoas não conseguem entender, e não só isso, mas não sentem firmeza e confiança naquilo que você está falando. Porque o inconsciente das pessoas, quando elas percebem que você está falando meio para dentro, que eu acho isso, sabe? Veja como essa insegurança ela fica muito clara. Então dificilmente alguém vai te dar a devida atenção, vai confiar em você, vai parar para te escutar. Então você precisa aprender a projetar a voz. Imagina que você está falando com alguém, imagina que você está falando com alguém agora, e essa pessoa ela está a uns 5 metros de distância de você. Eu quero que você faça isso não porque você vai falar gritando com os outros, tá? Não é isso. Mas para que você entenda essa questão de projetar. Se a pessoa está a 5 metros de você, se você falar dessa forma com ela, ela não vai te entender, ela não vai te escutar. Então você tem que, é como se você quisesse acertar a tua fala nela, né? Então, opa, tudo bem? Você tem que acertar a sua fala nela. E quando você acerta a tua comunicação nela, você está projetando. É como se você estivesse atirando, entendeu? Isso faz a tua voz sair para fora, né? Ó lá, sair para fora, muito bom. Mas é realmente isso. Faça a sua voz sair para fora. Eu acho que é uma boa forma de você lembrar o que eu estou falando aqui, né? Então, essa parte de projeção ela é muito importante. Você falar alto e claro, o famoso falar alto e claro, tá? E sem ficar com essa insegurança, meio que parece que você está engolindo a sua fala. Perfeito? E a segunda parte disso seria o tom que eu falei, né? O seu tom de voz. De você não ser aquela pessoa que sempre usa um tom que a gente chama de tom ascendente. Então é aquela pessoa que sempre termina as frases ou sempre fala as coisas num tom terminando para cima, sabe? Quando igual você fala, não sei se você tem um pet, tem um cachorro, um gato, ou quando você fala com uma criancinha, um bebê, a gente tem uma tendência a sempre falar: "Oi, tudo bem? Nossa, que fofinho". Sabe esse tom de voz que vai indo para cima, vai ficando mais agudo? Então, isso faz com que a sua comunicação passe aquela impressão de que você é inofensivo. De que, oi, tudo bem? Ou melhor, de que você é fraco. E é exatamente isso. Transmite insegurança. Porque você nunca vai ver um líder, um bom palestrante, um bom comunicador, falando desse jeito. Ai, gente, então, hoje eu tô aqui para poder falar com vocês. Não. Isso transmite uma enorme insegurança. O que você tem que começar a treinar é utilizar o tom descendente, finalizar as suas frases com um tom descendente. Acredito que seja isso mesmo. Né? Como eu falei, pode ser que eu esteja usando o termo técnico errado, mas acredito que não. Faz bastante tempo que eu estudei isso. Mas é esse tom descendente, onde você finaliza as suas frases para baixo. Vamos imaginar assim, para baixo, para ficar mais fácil de você entender. Então, ao invés de você terminar para cima, você termina para baixo. Ponto final. É afirmação. Entendeu? Isso faz com que as pessoas te escutem mais, prestem mais atenção e até mesmo te respeitem mais porque elas te enxergam como alguém mais confiante. E isso é muito importante de ser treinado. Se você quer transmitir confiança na sua comunicação, você precisa aprender a utilizar a sua voz. Porque não importa que você fale a coisa mais inteligente do mundo, se você fala de uma forma insegura, seja para dentro, ou seja falando para cima, assim como se estivesse buscando a validação dos outros, as pessoas não vão confiar em você. E daí de nada adianta você ter utilizado as palavras mais bonitas,
ter formulado a melhor frase possível, porque não vai ter o efeito que você espera. Enquanto, por vezes, quando você usa palavras simples, né, vamos imaginar que não tem essa grande bagagem de palavras, de formulação de frases, como eu falei no segundo ponto, mas você fala com essa confiança, isso faz as pessoas te escutarem e acreditarem mais em você. E com isso, você transmite muito mais confiança. Então, pega essas dicas, de verdade mesmo, pega essas dicas e começa a colocar em prática no teu dia a dia. Nas suas conversas, nas suas interações ali diárias, em uma apresentação principalmente, e treina, porque a comunicação ela só se desenvolve com a prática. Você pode saber tudo teoricamente, mas se você não coloca em prática, se você não aprende a adaptar isso para a tua comunicação, porque a sua comunicação é diferente da minha, de nada adianta. Então é isso daí. Espero que tenha te ajudado. E caso vocês queiram mais vídeos como esses, de dicas práticas, deixem nos comentários. Valeu!